Nós vamos continuar esse ponto da ação terapêutica hoje, começando falando por dentro da vontade. Nós estamos até 8h30 mais ou menos para a gente fazer a prática das 8h30 às 9h. O poder da vontade, o Wagner também já deve ter abordado bastante com vocês essa parte da importância da vontade na aplicação da fluido. Mas o que a gente ressalta é que a vontade e a disciplina mental são base do fenômeno de transfusão e absorção de energias. Então a vontade não é apenas daquele que está aplicando, mas a vontade também daquele que está recebendo. É importante que o assistido tenha essa consciência de que tudo aquilo que vai ser passado a ele em termos de fluido, que ele tem que trabalhar com o seu centro de força, é um trabalho que também depende da vontade própria dele. Depende dele acreditar no processo, ter fé no processo, mas também depende da vontade. Quanto a nós que estamos aplicando a fluidoterapia, a vontade faz parte do processo. Se a gente não tem vontade, então nem deveria estar ali aplicando. Então, o processo de vontade, ele inicia-se em termos de eu disparar na mente do espírito aquilo que eu posso realizar, e a partir daí esse comando é transmitido para um membro, para a movimentação, e interiormente com a vontade eu movimento todo o meu corpo. Ok? Por isso a vontade é fundamental. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação conceptiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformado. Percebam que a vontade como atributo essencial do espírito. O espírito em si, ele faz uma coisa só, ele pensa. Mas ele, pensando, essa vontade é intrínseca dele. E como aí está, no livro dos médiuns, Kardec nos coloca que, agindo sobre a matéria, essa vontade transforma totalmente. Tanto o local onde eu me encontro, sair um pouquinho da sala de fluidoterapia, né? Aquilo que nós fazemos com vontade e as coisas caminham. Aquilo que a gente já começa meio sem vontade, a coisa emperra. Okay? Porque nós ainda não compreendemos todos esses pródromos da consciência do espírito, a força nossa mental e como a vontade interage nisso daí. Tá? Então nós temos que compreender a vontade como atributo do espírito, desde o instante do pensamento até a execução total, até o interior de cada uma das minhas células. Bem? E aí vem Emmanuel nos falar sobre sentimentos, ideias, palavras e atitudes, são agentes magnéticos de indução. Então, eu levo aos outros sentimentos, ideias, palavras, através da minha vontade. Então, nós somos influenciados pela vontade do outro, mas nós influenciamos pela nossa vontade. Porque quando a gente vê uma pessoa fazendo as coisas com vontade, a gente até se anima. Então é exatamente isso. Nós realmente somos influenciados até pela vontade do outro. E na fluidoterapia, ela é base, além da fé, né, que nós falamos lá da fé, do amor, essa vontade é base para a execução da nossa tarefa. Movimentação fluídica. O homem atua sobre o fluido, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Como que nós damos essa impulsão? Através do quê? Pensamento. Eu penso. E o pensamento faz o quê? O que eu tenho que nós acabamos de falar? Vontade.
A vontade. Ok? Então, esse nosso pensamento, eu alio a vontade e aí sim atuo sobre o fluido, modificando qualidades do fluido. E está ainda, Kardec nos fala, dando uma impulsão irresistível. Então, aquilo que nós fazemos na fluidoterapia, através da nossa vontade, de uma maneira ou de outra, chega até o assistido, pela nossa vontade. Então, o assistido irá receber aqueles fluidos. O assistido irá receber tudo aquilo que nós doamos. O problema é o que ele vai fazer com isso que ele está recebendo. Por isso é uma força irresistível. Através da vontade nós manipulamos os fluidos e direcionamos até o assistido. Tudo bem até aí? Perguntas? Colocações? Continuamos falando da mente, hein? Sob o comando da mente, as células compõem tecidos destes órgãos, o conjunto passa a funcionar indivisível sob controle do sistema nervoso e pela ação de hormônios específicos. Então vamos lá. Nós não imaginamos, como nós falamos, onde chega essa nossa vontade, onde chega a atuação da nossa mente. Joana de Ângeles fala que não existem doenças, existem doentes. Então nós sim, com a nossa vontade, podemos nos curar, porque nós influenciamos diretamente as nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos. Para que tudo isto aqui funcione, eu estou sim procurando uma sintonia mental, sempre. E nós entramos em uma sintonia mental. Mas por que nós entramos? Porque nós temos vontade. Então, não tem aquilo que nós dizemos, mas a culpa é do outro, a culpa é do espírito desencarnado. A culpa é nossa. A vontade que nos permeia, a vontade que nos norteia, ela é a mãe de tudo aquilo que nós vamos mergulhar. Okay? Ela é a mãe de tudo aquilo que eu vou receber, de tudo aquilo que eu irei fazer, okay? Atuando diretamente sobre as minhas células, sobre os meus órgãos, sobre os meus tecidos. Tá? E é exatamente essa vontade, como aí está, que vai influenciar exatamente nos hormônios que nós produzimos. O que é quando nós temos adrenalina demais? Nós não estamos agitados demais? É muita coisa na cabeça? A cabeça girando com força total? Okay? O que é senão uma exacerbação da vontade de realizar várias coisas ao mesmo tempo? A partir da vontade. Com isso eu influencio os meus hormônios, influencio os meus órgãos na produção dos hormônios. Assim como agitando-os, fazendo com que esses hormônios, mais densos, como aqueles mais tranquilos, os mais tranquilizantes. Bem? Por que nós somos induzidos ao sono? Porque nós temos vontade de dormir. Então nós tranquilizamos a nossa mente, e aí a vontade de desligar-se faz com que haja produção de serotonina. Bem? Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas, substituindo as que estão doentes. O Wagner já passou isso, nós já falamos sobre isso. Não é isso? Então esses lives a gente toma e retoma. Vontade. Eu quero fazer o bem.
vou transmitir o bem ao próximo porque eu quero. Então eu vou colocar a mente do assistido em condição de fazer os reparos ele mesmo no seu corpo. Bem? É a minha mente influenciando a mente do assistido. Pode falar. O que é Valetudinários? Pergunta aí para os estudantes, depois você corta aí. Edita e corta. Valetudinários, quem tem internet para pesquisar. Pesquisa aí para nós. É. Não, eu não sei. Depois eu Não está melhor. Porque a resposta é na hora. Não, porque eu não sei o que é. Não tem que perguntar, a gente não sabe. Que possui saúde frágil, fica doente com facilidade, demonstra abatimento físico ou moral, esgotado, substantivo, Não, tudo bem. sujeito que fica doente com facilidade. Tá, tudo Tudo bem. bem, pessoal do fundo? Pessoal do fundo ouviu? Pessoal que fica doente com facilidade, ok? Falta o vigor, ok? Nos casos de obsessão grave, agora na parada, por quê? Quando nós falamos de obsessão, nós temos que lembrar que a passagem pura e simples da pessoa no atendimento fraterno é composta de uma série de coisas, uma delas sendo a fluidoterapia. Então vamos lá. A obsessão é um processo que inicia-se a partir do instante do meu pensamento vacilar, ou do meu pensamento ser influenciado de uma maneira que eu não consiga mais sair dessa influência. Aí, quando ocorre a obsessão, quando nós estamos sujeitos a entrar em quadro obsessivo, sabe? Todos os dias. A nossa vibração permite que os espíritos coloquem-nos em processo obsessivo praticamente 24 horas por dia. Por quê? O processo obsessivo, ele instala-se, nós já falamos aqui, que Aulus vem falar com André Luiz e explicar a André Luiz num processo em que eles estão, e Aulus então vai até um obsessor perguntar como ele faz a obsessão, como ele consegue atacar o obsediado, como ele instala o processo obsessivo. E ele fala para Aulus, este obsessor, eles estavam dois, um deles vai conversar com Aulus e fala: nós não fazemos quase nada. Por quê? Ele explica detalhadamente o processo, que o processo parte da análise de nós através do nosso pensamento central. Todos nós temos vários pensamentos, emitimos ondas em várias frequências, mas cada um de nós tem um pensamento central que norteia o nosso ser, não é isso? Esse pensamento nós podemos mudar. Às vezes esse pensamento é adquirir um carro novo, adquirir uma casa nova, adquirir um bem novo, ou a bem. Então, esse pensamento central todos nós temos. Então ele fala que ele atua exatamente nisso. Ele descarta os outros pensamentos e vai atuar no pensamento central nosso. Mas aí ela nos fala, então, você atiça, você fica como que jogando esse pensamento central na pessoa. Ele fala, não. Ele fala, o pensamento central já está no ser. O ser já traz, todos nós temos isso. Ele fala que o que eles fazem
É simplesmente a situação da brasa que está entre apagar e acender. Dá uma sopradinha só e pronto. Ok? Só essa atuação. A gente deseja uma casa nova. É isso? Então o obsessor só dá uma sopradinha na brasa. É verdade, você merece uma casa nova. Porque a casa do vizinho está bonita. Ok? Pronto. Mais nada. O obsessor não faz mais nada do que isso. Está feito e instalado o início do processo obsessivo. Porque a partir daí eu vou receber esse pensamento, aceitar esse pensamento e eu começo a trabalhar com esse pensamento. E eu não consigo mais desvencilhar desse pensamento. Obsessão. No começo ainda é uma fascinação dentro do estudo dos processos obsessivos, né? Quando nós descobrimos alguém, nós ficamos fascinados. Exatamente isso. No início é uma fascinação e depois transforma-se num processo obsessivo, porque nós não conseguimos mais nos desvencilhar disso. Então, o que nós colocamos em termos desse processo, porque quando a pessoa procura, já está nesse processo. Quando a pessoa procura o atendimento fraterno, ela já está dentro desse processo, ela não consegue desvencilhar-se. Então a fluidoterapia é um dos pontos muito importantes para a pessoa sair disso. Porque a espiritualidade, quando a pessoa aqui está antes mesmo da aplicação na sala, a espiritualidade já está cuidando da pessoa, já está aplicando fluidoterapia na pessoa, tentando isolar, tentando fazer com que a pessoa saia daquela frequência vibracional. E aí nesses casos, as pessoas que são encaminhadas no atendimento fraterno vêm, recebem a aplicação do fluido, fazem entrevista, tudo isso, depois voltam um outro dia para uma aplicação de fluido específica, ok? Uma reunião mediúnica, no caso da casa. Então, existe diferença entre a aplicação nos 2 dias? Existe, porque para a espiritualidade é uma coisa diferente. Enquanto às segundas-feiras, depois da palestra, todo mundo tranquilo, entra-se e grupos de pessoas, a espiritualidade trabalha e nós trabalhamos na aplicação, mas para várias pessoas. No caso do processo obsessivo, além desse, a pessoa vem num outro dia receber a aplicação específica, porque a espiritualidade tem um trabalho específico com aquela pessoa. Okay? Agora, no trabalho específico, não basta pura e simplesmente nós aplicarmos o fluido e fazer com que a pessoa ela trabalhe por si só. Quando está nesse quadro obsessivo, a pessoa não consegue. Então a espiritualidade faz isso que nós falamos, ou isola, ou tem alguns mecanismos que a espiritualidade coloca em ação com os assistidos, no sentido de fazer com que a pessoa mude a sua faixa vibratória. É a mudança da faixa vibratória do pensamento que a espiritualidade começa a fazer. Aí, se eu aceito isso, se eu aceito essa mudança, então o desligamento daqueles seres que mentalmente eu estava conectado para ver o processo de desobsessão. Tudo bem que depois de um tempo, de vez em quando a gente volta a cada 6 meses com mais alguns. Por quê? Porque nós continuamos dentro do mesmo quadro, nós não mudamos a nossa frequência vibratória, nós deixamos nos levar por esse pensamento central, que muitas das nossas ações e muitas das nossas situações na vida são pensamentos mais ou menos. Por que são pensamentos? Porque nós ainda estamos passando por egoísmo, orgulho, um monte de coisa. Então é muito mais fácil
para a espiritualidade, para os seres inferiores agirem nesse sentido. Bem? Ainda em obsessão grave, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Isso que está na Gênese, Kardec coloca. Então, nesse tipo de fluidoterapia, não basta pura e simplesmente os nossos fluidos, que eu estou passando ao assistido, chegar até ele e envolver. Ok? É preciso trocar realmente esses fluidos que estão envolvendo. É como que retirar aqueles fluidos que estão naquele ser e colocar outros fluidos. Tá? Aí nós temos que compreender que muitas e muitas vezes nós, quando não estamos totalmente preparados para a aplicação do fluido, a espiritualidade tem que utilizar-se de outros fluidos, às vezes desencarnados, às vezes de outros seres, outras pessoas que estão aplicando fluido do lado, para que este ser aqui receba bons fluidos em uma carga energética que permita a ele fazer a mudança de pensamento. Mas aí você tem que considerar que a pessoa tem que ter a vontade. Continua sendo a vontade o ponto primordial. Preponderante, claro. Okay? Porque se ela não quer receber, não vai receber mesmo. Não. Se ela estiver fechada. Porque assim, por mais que ela receba essa troca de fluidos, por mais que eu não estou bem, recebo a aplicação, trocam os meus fluidos por fluidos benéficos que eu recebo daqueles que estão aplicando. Mas eu saio, viro a esquina, volto com todos os pensamentos anteriores. Então isso é vontade. E no caso pode ser de encarnado ou desencarnado? Oi? A obsessão pode ser desencarnado ou encarnado? Pode. O processo é o mesmo? O processo é o mesmo. O processo obsessivo é um só. O processo obsessivo, ele se faz de mente para mente. Ok? E existe o processo obsessivo do desencarnado por encarnado, mas também existe o processo obsessivo de encarnado por encarnado. Então, mas o processo de desobsessão é o mesmo? O processo de desobsessão é o mesmo, porque aquele ser continua envolto em fluidos negativos. Uma dúvida. A vontade, ela precede o pensamento? Não. O espírito, o ser pensante, ele pensa, quer queira, quer não. Ok? Então o pensamento é algo intrínseco do espírito. Ok? A vontade é um atributo. Eu posso ter ou não. Ok? Então, o pensamento é a base. A vontade vem depois. Porque o pensamento, ele está no espírito. O espírito pensa. E além de pensar, o que o espírito faz? Pensa. E além de pensar, pensa. Ele pensa. Ok? A vontade, por isso que a vontade é um atributo do espírito. Como se ela estivesse atrelada ao pensamento, à vontade. Isso. Como se fosse a ação do pensamento. Oi? Como se fosse a ação do pensamento. Como se fosse a ação do pensamento. Se eu penso e tenho força de vontade, eu estou agindo. A força de vontade está Faz com que eu aja. Porque são atributos. O pensamento em si, nós já falamos, o pensamento em si ele é neutro. Ok? É a emoção que dá a qualidade do meu pensamento. Ok? Então eu penso, a vontade é um dos atributos do pensamento. Um dos atributos do pensamento. E a emoção é decorrente disso. Ok? Se a minha emoção é negativa, o meu pensamento é negativo. Se a minha emoção referente àquele pensamento é positivo, o meu pensamento é positivo. Agora, a força de vontade tanto está para o negativo quanto para o positivo. Vai acontecer nos dois. Ok? Então, se eu mudar a qualidade da vontade. Porque assim, surgiu uma situação na minha cabeça em que, por exemplo, assim, em que a vontade poderia ser esse pensamento central que poderia ser usado para obsessão. Por exemplo, assim,
poxa, quero me curar. Né? Certo? Você tem a vontade de se restabelecer. Sim. Né? E de repente esse pensamento essa ideia torna-se o ponto central de abertura para a obsessão. Entendeu? Que nem você estava falando, que existe sempre um pensamento central. Mas o pensamento central, pensa bem, o pensamento central que nós falamos, quando esse pensamento central é positivo, ok? Eu não estou sujeito a processo obsessivo. Entendi. Ok? Agora você fala da vontade, né? Da qualidade da vontade. A qualidade é da emoção. Porque eu posso querer curar-me, né? Por uma vontade própria minha, por algo positivo. É isso? Então eu estou levando para o positivo. Ok? Mas eu posso querer curar-me xingando, esbravejando. Eu também quero me curar. Quem que não quer se curar? Todos nós queremos. E aí depende de como eu estou usando a emoção em relação a esse atributo vontade. Bem? Ainda aqui, considerando que a obsessão é um processo de sintonia mental, a fluidoterapia, sendo esse recurso magnético, auxilia o plano espiritual visando a melhoria do ser encarnado. Tá? Então, é sempre a sintonia mental. O processo obsessivo, ele se instala de mente para mente. Sempre. E tudo aquilo que é para a melhoria desse quadro, para a desobsessão, todas as ferramentas podem e devem ser utilizadas. Uma delas é a fluidoterapia. Entrevista, boas leituras, elevação do pensamento, prece, evangelho no lar, todas são ferramentas. Mas a ação magnética é através da fluidoterapia. O desencarnado que está fazendo essa obsessão não sente essa fluidoterapia, então. É assim, para ele, desencarnado, no processo de obsessor, vamos dizer assim, obsediando, com ele é um outro tipo de tratamento feito. Simultâneo ali na hora. Simultâneo, tá? Às vezes, sim, é através também de fluidoterapia. Algumas vezes através de um choque anímico, tá? Um contato com o médium, e nesse contato, observando os seres encarnados, ele, peraí. Então são processos diferentes feitos com o desencarnado, para que ele descubra-se como obsessor e que ele precisa melhorar-se também. Mas a fluidoterapia também é um recurso, porque magneticamente a espiritualidade também vai mudar esse pensamento. Porque existe uma conexão entre eu e o obsessor. Ok? E essa conexão, como lá está, é uma sintonia mental. Então o que a espiritualidade faz, corta essa sintonia mental, trabalhando comigo e trabalhando com o obsessor. Tudo bem? E aí nós vamos falar da automagnetização, que é a pessoa orando e vibrando intensamente. Quando nós fazemos isso, percebam bem, nós nos libertamos. Então por isso que nós falamos que a automagnetização, aplicar o passe, o autopasse, vamos dizer assim, ou a autofluidoterapia, tá? Não é que não é recomendado, okay? Mas nós temos outros recursos que podemos fazer, outras ferramentas que podemos utilizar, que não precisamos disso. Por isso que aí estão, tá? A pessoa ora e vibra, atrai os bons espíritos que nos libertam. Então tá lá, oração, vibração, ok? De novo, mudança de frequência mental. Então nós temos as ferramentas. Oi? Luiz Carlos Marcondes. Desculpe.
Luiz Carlos Marcondes. Fernando Caçaniga. Fernando Caçaniga. Não. Reginaldo Furlan Júnior. Reginaldo. Mas também está ali. Nada impede se a pessoa quiser. Okay? Mas nós compreendemos que nós temos muitos recursos que podemos usar sem ter que colocarmos na autofluidoterapia, aplicação própria. E aí nós vamos chegar na água. Por que água? Porque nós precisamos aprender e compreender água. A água é o fluido, como os próprios seres, espíritos falam, né? É o mais fácil, né, de ter a sua alteração em termos dessa energização para a melhoria das pessoas. Então a pessoa vem, recebe a aplicação da fluidoterapia e vai lá pegar o copo de água, é isso? E na bandeja tem 60 copos de água, ok? A gente pega um ou outro, qual pega? Porque não tem nome, tá? O que a espiritualidade fez? A espiritualidade energiza aquelas águas de maneira igual, ok? Nessa energização da água não se altera as propriedades da água. O que altera-se na água é a condutividade. Diminui-se a condutividade na água energizada. Então, como diminui a espiritualidade faz, diminui essa condutividade, ela é mais receptiva àquilo que ela vai receber e fixa mais as propriedades que lá estão. Então, como ela tem uma menor condutividade, quando eu toco no copo, eu transfiro mentalmente, ok? E coloco ali as minhas necessidades, com as quais a espiritualidade trabalha para uma reenergização daquilo que eu necessito. Ok? Então, mas e quando o próprio fluidoterapeuta pega o copinho e te dá? Não tem problema. Ele não alterou essa condutividade Não, pela porque... necessidade dele? Não, porque aí que está. O que vai determinar de novo, essa energização com aquilo que eu preciso. O que é? Vontade. A vontade de novo. Ok? Eu tenho os meus problemas, que eu estou ali, estou com a vontade. Rogério de Carvalho. Então, o fluidoterapeuta, ele está, como todos ali estão, imbuídos e na mesma vibração. Então, aquilo que ele, mesmo que ele pegue e coloque para a gente, não vai influenciar em nada. É o meu toque que vai fazer com que eu receba. Ok? Aí fala assim, mas e se a pessoa não tem braço? Então, se ele não está bem, a gente fala, até em algumas aulas foi comentada a questão do fluidoterapeuta, às vezes não está bem e a própria espiritualidade tem que bloqueá-lo com relação, né? A isso também. Porque se esse ser que aplica fluido não estiver bem e for pegar no copo, vai piorar. Não, no copo não vai. Ele não vai seria um problema, né? Mas não, a espiritualidade isola totalmente, de maneira que a minha vibração negativa, nesse caso, não passe. Eu sou isolado mesmo, gente. Totalmente isolado. É como colocar uma armadura no ser. A minha vibração não passa disso. Para nada. Nada do que eu faço, a minha vibração negativa atinge. Eu posso pegar o copo e colocar para você pegar. Você pega, as propriedades que você necessita, que você passa através da sua vontade. No caso do sem braço, a vontade também
interno. Exatamente, porque é a vontade que determina. Pode falar. Só para. Pode falar. A pessoa vai no centro, põe a água lá, depois ela leva lá para a mãe dela, para a tia dela. É isso. E aí traz um barde, né? Traz um barde, traz garrafão de 20 litros, achando que adianta, tá? É assim, gente. O que nós falamos da energização feita pela espiritualidade? A espiritualidade coloca, sim, propriedades naquela água, para que haja essa diminuição de condutividade. Ok? Aí eu vou com uma garrafinha em casa de 500 ml e ponho em 10 litros de água. Põe no filtro. É isso. Diluir, não é isso? Tá? Então, por isso nós falamos. A fluidoterapia é direta. O Wagner tem uma fala muito boa que ele fala, na hora da fluidoterapia, seja egoísta. Não é isso? Seja egoísta. Receba. Porque você está ali para receber, ponto. A água também. Nós estamos ali para receber. Então, esse caso de eu trazer de casa, nós que aqui estamos como estudantes. Ok? Não deveríamos fazer isso. E nem levar para colocar no filtro. E nem levar para colocar no filtro e nem trazer o filtro na costa. Vocês dão risada, mas eu já vi gente trazer garrafa de 10 litros. Umas par de garrafa de 2 litros de Coca-Cola. E ainda destampa ainda, né? Porque se deixar tampado não entra o fluido, né? Nós temos que começar a estudar propriedades fluídicas. Ok? O fluido interpenetra. Ele precisa estampar. No caso do Evangelho do Lar, também a água também é fluidificada. A água também é energizada, o termo que o Wagner falou, não é fluidificada, Hélio, é energizada. Na apostila de vocês está fluidificada, pode até arriscar. No Evangelho do Lar, a água também é energizada. Posso fazer? Pode, tranquilamente. Tá? Aí posso fazer para todos da casa? Pode, sem problema nenhum, não tem problema algum nisso daí. Tá? Ela é energizada sim, porque a espiritualidade, as equipes da espiritualidade de apoio, de sustentação ao Evangelho no Lar são inúmeras. E toda vez que nós fazemos Evangelho no Lar, na nossa casa tem uma equipe espiritual. Todas as vezes. Ok? Então, água energizada. A água pode adquirir qualidade poderosa e eficiente sob a ação do fluido espiritual magnético, ao qual ela serve de veículo. Ok? Então, a água vai servir de veículo. Por que a água serve de veículo? Porque as propriedades e tudo aquilo que a minha vontade necessita, a água vai facilitar a condução pelo organismo. Só isso. Ok? A minha mente vai trabalhar sim com esses fluidos. O meu centro de força, vocês não têm uma aula só sobre o centro de força, quando a gente explica essa ação da aplicação da fluidoterapia no centro de força. Então a água, por ser esse condutor e por servir de veículo, ela é facilitadora no processo, apenas isso. Bem? A água já é um elemento primordial. Sob a ação da vontade e da nossa fé, podemos impregnar de um fluido mais sutil, enchendo-lhe os interstícios até a saturação. Então, ou seja, essa diminuição da condutividade é uma pesquisa feita, inclusive, pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, em várias situações da aplicação dessa magnetização na água. E eles fizeram, inclusive, essa magnetização sobre quantidades pequenas e quantidades grandes de água, e daí fizeram a medição da condutividade. Esse é um ponto comprovado cientificamente. Então, o que está aqui? Que pela nossa vontade, por que diminui a condutividade?
Porque naquele fluido, a água, em qualquer coisa que nós pensamos, sempre existe um espaço, ok? Vamos compreender primeiro esse enchendo-lhe os interstícios, ok? Vamos compreender bem isso. Eu toco na cadeira. A minha mão tocou na cadeira. Eu toco na parede. A minha mão tocou na parede? Não. Existe algo entre a minha mão e a parede? Acho que sim. Sim. Sempre. Sempre. Existe fluido aqui. Aqui. Ok? Flávio Matos. Oi? Achei que estava lá no fundo, mas não ouvi. Então, como nós temos esses espaços, vocês já viram falar que a Terra também, se ela fosse retirada todos os espaços que existem, né, no planeta terrestre, ela seria também uma bola. Então a água também tem esses espaços. Essa magnetização, o que faz? Faz com que uma porção do fluido universal seja colocado nesses espaços, preenchendo esses interstícios, esses espaços mínimos. Por isso diminui a condutividade. Por isso aquilo que ali adere, fica ali por mais tempo. Ok? Água magnetizada, pois que dessa forma, ao ser ingerida, isso é de volta que fala, o organismo absorve as quintessências que vão atuar no perispírito, à semelhança de remédio homeopático. Agora é a colocação de volta. Ele compara a água aqui com uma dose de remédio homeopático, estimulando núcleos vitais. Ou seja, chegando até a célula, para que na célula haja o trabalho de saúde, haja o trabalho de melhora. Hein? Nesse caso, eu estou na minha casa. Se eu for pegar um copo de água do filho e vou estar lá, se eu, da minha vontade, essa água ela vai ter alguma coisa, algum benefício para a minha saúde? Perceba, ela terá. Não podemos dizer que você não vai alterar um pouco da condutividade dela, porque eu estou usando a vontade, não é isso? Mas acontece que, em termos de preparo, né, a casa, né, uma igreja, um templo, possui uma equipe que trabalha com isso. Né? Então, quando eu faço na minha casa, eu posso colocar a minha vontade. Ok? Seria aquilo que nós falamos da magnetização. Eu posso magnetizar tudo. Eu posso magnetizar as pessoas. Mas a aplicação da fluidoterapia, o que é feita aqui? Por que nós não recomendamos? É isso? Porque aqui é um trabalho de uma equipe espiritual, de uma equipe encarnada. Ok? E estamos chegando ao final. Ok? E por que nós terminamos assim tão rápido, né? Porque nós temos a prática e antes da prática nós já temos algumas perguntas em relação à aula passada. Ok? Então a prática da fluidoterapia é assim. Participa aqueles que querem. O Wagner falou isso para vocês. Ok? Aqueles que querem fazer parte da aplicação do fluido participam. Aqueles que não querem não tem problema algum. Encarnado ou desencarnado? Deve ser encarnado. Conseguiu passar? Conseguiu atravessar? E aqueles que fizeram toda a parte teórica também. E tem alguns que chegaram na última aula, na penúltima, que o Wagner falou que não deveriam fazer. Que não deveria fazer. Quem fez é quem começou a uma aula ou duas aulas atrás. Depois a gente conversa. Tá? Ainda em termos de prática, ficaram dúvidas, questionamentos e perguntas em relação à última prática que vocês fizeram? No momento que tem que
elevar o pensamento lá, existe alguma coisa que eu deveria pensar, além das coisas boas que a gente sempre pede? Porque o Wagner, no exercício fez, ele falou uma frase e tal, né? Naquele momento, acho que todo mundo pensou, se acompanhou o pensamento dele, entendeu? Tá. Então, hoje, para vocês se sintonizarem, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Isso. Eu faço uma preparação para iniciarmos, depois, quando troca a equipe, eu faço novamente, Isso. tá? Que é o que o Wagner deve ter feito. Isso daquilo que eu devo pensar cai naquilo do tempo da aplicação. Isso. É isso? Então é assim. Qual o tempo? O tempo seria fazer uma oração, é o tempo de fazer uma oração como o Pai Nosso de maneira tranquila. Ok? Não vale o Pai Nosso estar em santificação, ok? Não vale. Tá? Não precisa acelerar, engatar a terceira, a quarta, a quinta e já sair, tá? Calma. Então, esse é o tempo. Preciso fazer o Pai Nosso na aplicação cada hora que eu entrar? Não. Ok? O que eu tenho que pensar? Que eu estou envolvendo a pessoa que ali está com amor, com carinho, com ternura, ok? Que é da minha vontade que aquela pessoa receba o melhor, receba toda a proteção espiritual e toda a melhora espiritual, eu fazendo isso da maneira que eu quiser com as minhas palavras. Bem? Cada um faz. Mas eu acho melhor, em razão de tudo isso, eu fazer realmente a oração do Pai Nosso. Tudo bem, não tem problema. Tá? Tchau, vai. Outra coisa é que nós temos que tomar cuidado também, é assim, não precisa aplicar e ficar de olho, né? Quando um termina, também termina, vai. Não é desfile de escola de samba que todo mundo vai terminar juntinho, tá? Mas eu também tenho que ter a consciência que eu não posso ficar lá 1h30, ok? Por isso eu estou falando, dá uma olhadinha, né? Já terminou, irmão? Então, essas situações são normais até a gente se adequar. Tá, e aí o que acontece na fluidoterapia é realmente lá dentro, é isso? Isso que nós fazemos aqui de preparação, né, que essas palavras que o Wagner fez com vocês, lá dentro, a sala de fluido, é feito isso antes da primeira remessa, a primeira parte das pessoas entrarem. Ok? Então, lá dentro há um coordenador da sala que não deveria aplicar o passe, ele tem que ficar fora da equipe que está aplicando. Por isso que nós recomendamos uma pessoa para coordenar a sala, uma pessoa para cuidar da porta de entrada, uma pessoa para cuidar da porta de saída, além da equipe. Esse de dentro para ver a porta de saída pode ser um dos aplicadores? Até pode. Também depende do tamanho da casa, tá? Mas aquele que está coordenando não deveria, em síntese, participar da aplicação, porque se tiver algum perrengue, alguma coisa, é ele que vai ter que assumir, okay? Então esse faz uma prece, faz uma dedicação, faz uma vibração no início, ponto. Aí as pessoas vão entrando, sentam e faz uma no final, pode falar. Então, se, por exemplo, aqui na casa normalmente são móveis, né? Móveis. Que aplicam. Mas o coordenador normalmente aplica. Não deve. Bom, então, Não deve. você acha melhor não, então? Coordenador é coordenador. Porque às vezes também, para você achar os nomes... Não, eu sei. Ó, né, Leo? Mas às vezes uns falou. Às vezes é preferido trabalhar com 8 ou com 7. Porque esse Mas coordenador... sempre que seja menos, tem que ficar fora. Eu tenho que ter alguém fora. Por quê? Porque eu estou aplicando nele. Né? E o coitado trouxe um caminhão de espírito. Foi pouco não. Né? Já veio na estrada lá que veio um monte. Né? Então chega. Não, fica à vontade. É só Fernando Caçaniga. Fernando não chegou. Vamos ver. Luiz Carlos Marcondes. Luiz Carlos Marcondes. Alguém quer ir no lugar do Luiz Carlos?
Ana Maria Lester, Não veio. Guilmar Ferrari da Silva. Ela veio. Leva logo embora, que tá trabalhando lá. Depois de quando morre. Se soubesse, ter chamado primeiro. Então, Pessoal de sustentação tá. dentro da sala de fluidoterapia. Tem casas que trabalham com o pessoal também fazendo a sustentação, não tem problema nenhum, tá? É que nós colocamos assim, às vezes já é difícil, como ela mesmo falou, colocar 4, 5 pessoas para fazer a aplicação. Nós até concordamos com isso, tá? Mas por que essa pessoa tem, nós colocamos assim, ela não deve participar? Porque se acontece um problema com qualquer um dos assistidos, tá? Problema sim, a pessoa não se sentiu bem, a pessoa está envolvida mediunicamente, ok? Esse coordenador, ele coordena para que todos saiam da sala, todos os assistidos saiam, fica só aquele que está com problema, ok? Porque não é show, não é nada, não precisa todo mundo assistir, não precisa todo mundo ver, ok? E ele tem que estar fora para olhar exatamente se está tudo bem, por isso que ele não aplica, ele tem que ficar de antena ligada lá. Fora não da sala, ele fica dentro da Dentro da sala. Dentro da sala. Pensamento elevado. Tá? Observando. Ok? Vamos dizer que esse coordenador é o tipo lá que ele está treinando. Esse coordenador está treinando para na espiritualidade ser, para trabalhar lá na espiritualidade e na fluidoterapia. Tá? Na espiritualidade, a pessoa para aplicar a fluidoterapia não pode oscilar o pensamento. Nem 1 minuto das 24 horas por dia. Esse é o primeiro requisito para trabalhar na espiritualidade e na aplicação de fluidoterapia. Assim, né? Ok? Então, para nós vermos e para nós compreendermos a importância dessa pessoa que aqui está. Porque ele, quer queira, quer não, ele é responsável. Ok? Tá, falamos do sambinha, que não tem o sambinha, falamos do tempo. Mais nada? Pergunta sua está respondida. Pode falar. Mas eu converso depois, eu não É linguaruda, não? A distância, quando você faz a reposição, a distância. Tá. A é distância. importante, não é? Nós recomendamos aproximadamente 10 centímetros. Ok? Que eu não consigo muitas vezes. Vamos colocar isso aí. É a recomendação exatamente. As mulheres não conseguem. É duro. Precisa pôr um banquinho, precisa pôr um gancho lá para puxar para cima. Tá? Às vezes Eu já sei o seu caso. Por que nós falamos dos 10 centímetros aproximadamente? Porque eu tenho uma expansão perispiritual enorme de uns 5 centímetros. Fantástica a aplicação. E o assistido mais 5. Então dá mais ou menos 5 a 5 ali para encostar. Tá? Que a expansão do meu perispírito tem que fazer algo como uma intersecção na expansão do perispírito dele. Ok? Para que haja a melhor absorção, para que esse canal se construa de maneira melhor, para que ele consiga absorver. Tá, isso vamos falar das baixinhas, né? Porque a baixinha realmente pega lá o ser de 3 metros de altura e vai ficar assim, né? Então, as mulheres, nesse caso, podem ficar ao lado da pessoa que está recebendo a aplicação. Você fica na frente, porque se eu fico na frente, eu vou aplicar passando o joelho. O mar faz. Se subir no banquinho. Nem de salto alto. Não adianta nem salto alto lá dentro. Isso aí. Então, posiciona-se um pouco mais de lado para fazer a aplicação. Não tem problema algum. Tá? Por isso que é importante essa disposição das cadeiras na sala, para que haja um tipo de espaço entre as cadeiras, porque nesse caso eu tenho que prever isso. Ok? Eu não posso deixar tudo junto, amontoado. Não, aqui o negócio aqui é despachar rapidinho o povão. É isso? Vamos de 10 em 10 para 5 minutos acabar o serviço aqui.
vamos que vamos, é isso? Não, faz de 5 em 5, vai demorar o dobro do tempo, o bônus hora aumenta, olha que beleza, né? Para que haja essa possibilidade. Rosalina. Pode falar. Já foi falado aqui, mas não estou sabendo novamente, quando a pessoa se encontra com uma criança no colo. Tá. Pessoa com criança no colo. São 2 seres, então são 2 aplicações de fluidoterapia. Por isso que eu falei que não é um sambinha, ok? Sentou a mulher com a criança no colo, eu vou aplicar o passe na mulher, normalmente, e aplico o passe na criança, normalmente, ok? Não tem essa de dividir a mão, de novo é querer entregar o serviço rapidinho, não tem nada disso, ok? Aí divide o tempo. Aí divide o tempo. Faz meio Pai Nosso? Não, não faz meio Pai Nosso, ok? Não é meio, não vamos economizar o tempo aqui, vamos agilizar a coisa. Não é processo de produção, gente. Ok? Ninguém vai ganhar pelo processo de produção. O mais adequado não seria então dar o passe primeiro na criança, aí a mãe sai da fisioterapia, deixa essa criança com alguém e depois ela volta só. A criança não fica. Aí depende da casa. Existem casas que as crianças já estão separadas dos pais e as crianças às vezes entram antes para receber a aplicação, depois entram os pais. Aí é aquilo que nós falamos, nós fazemos, mas nós não podemos interferir no próprio tamanho, na própria disposição da casa, porque às vezes também a casa não tem evangelização infantil, tá? Então a criança está com a mãe, tá? A criança às vezes é pequena, Mais o bebê, né? É mais o bebê, tá? Então nós temos que adequar, mas nós que somos fluidoterapeutas temos que ter essas noções, tá? Gestante. A nossa colocação é de que aquele ser que ali está, na mãe, já está ligado a ela totalmente, ok? Então, aplico o passe na mãe, normalmente, para que aquela mãe faça, através do seu centro coronário, toda a divisão, porque aquele ser que ali está, já está num processo mediúnico realmente com a mãe. A ligação deles é muito grande lá de trás. Já desde o início do processo, que eu acho que o Wagner deve ter demonstrado para vocês o processo de fertilização. Sim. É isso? Então, lá no processo de fertilização a gente vê. Então aí, realmente é um ser que está dentro do outro. Então, se eu aplico na mãe e aquele ser está conectado, recebendo da mãe os fluidos através do cordão umbilical, não tem problema. Eu já assisti num determinado lugar, aplica na mãe e depois aplica na criança. É aquilo que nós falamos da automagnetização. Está errado? Nós entendemos que não é necessário. Mas se, né? Determinação da casa, determinação da equipe. Aí, pode falar. E aí como fica aquela frase do Wagner de ser egoísta? Ou seja, a mãe grávida, ela tem que se predispor a receber só para ela ou ela para a criança? Por mais que ela seja egoísta, por mais que ela seja, a egoísta divide com o filho. Não tem uma mãe que seja egoísta ao ponto de querer só para ela, nenhuma. Já começou o ataque. O pai é egoísta, a mãe não, já começou o ataque. Mas o que a gente sente das mães é impossível que ela dedique só para a criança e não para ela. E não para ela. É uma dedicação do tamanho, é verdade. Muitas vezes ela está passando mais para a criança do que para ela mesma. Fala. Quando a pessoa não se sente bem, depois é necessário aplicar novamente a fluido? Você fala assim, se eu estou trabalhando, eu apliquei. A pessoa que está recebendo não se sente bem depois. Eu preciso aplicar novamente? Não. Se a pessoa que está recebendo não se sentiu bem, você tem que cortar
esse elo, cortar essa ligação. Não pode falar para a pessoa levar o pensamento, leva o seu pensamento, tem que eu aplicar mais um, tá? Tem que cortar a ligação, eu tenho que cortar essa ligação. Aí sim, eu tenho que tocar e despertar a pessoa, tá? Pega um copo d'água, coloca um copo d'água para a pessoa, para que a pessoa volte à sua interação com o corpo físico. Ela precisa disso, ok? E tem um ponto também que a gente fala, aproveitando o seu gancho, que é o médium safado, né? Que ele aplica 1, depois entra mais numa leve, ele aplica 2, aplica 3, aplica 4, aí quando termina tudo, estou exausto. Aplica um passe em mim. Tá? Esse, se vocês verem, pode dar um tapa na orelha e falar que foi ele que mandou. Tá? Você não pode. Percebam bem, sem violência. Não, depois ele edita por isso. Não, é assim, gente. Vamos pensar assim. Ele vem para receber uma aplicação de fluido, ele vem para receber uma aplicação de fluido, ele recebe uma aplicação e vai embora. Recebe a aplicação e vai embora. Eu apliquei nele, quem que mais recebeu? O correto sair muito bem do ar. Eu tenho que sair sempre muito bem, ok? Eu fui instrumento e fiquei intermediário, os fluidos para chegar neles passando por mim. E outra coisa, né? Se você não está bem, jamais você entra naquela sala. Isso. Atendimento fraterno, sempre em dia. Sempre. Sempre em dia. O trabalhador espírita. Se você não trabalha na fluido por uns 2, 3 meses, jamais pode retornar e já começar a trabalhar no atendimento fraterno. Exatamente. O atendimento Porque fraterno. tem gente que vem, fica 3, 4 meses sem nem na palestra, chega aqui, de repente, depois de 3, 4 meses, e está entrando na fluido, para aplicar fluido. A gente tem uma uma colocação que até Divaldo coloca, né? Que é assim, o centro espírita, além de atender os assistidos, né? Ele principalmente tem que atender os trabalhadores. Principalmente. Não adianta atendermos 100 mil assistidos se os 20 trabalhadores estão no perrengue. Ok? Se os 20 estão com problema. Mas nós, trabalhadores espíritas, temos que ter a consciência, falar, gente, não estou bem. Isso. Não estou bem, vou me afastar, não vou aplicar, estou precisando receber. Não tem problema algum em relação a isso. Mas também tem um outro lado, né, que a gente fala, trovejou, acha que não está bem. É isso? Ah, bom. Brigou com o cachorro, já não vou hoje porque não estou bem. Existe a responsabilidade, porque a equipe espiritual conta com a minha presença no trabalho. Mas você não está bem tanto mentalmente quanto fisicamente. Sim, psicologicamente, fisicamente eu posso estar. Uma gripe, você está doente, não tem problema, não venha. Que não se aplica. Mas é que quando o Hélio fala não venha, qualquer coisinha, o Hélio falou que não vai, não precisa ir. Não é nada disso, gente. Ok? Vamos lá então? Na aula passada, quando a gente aplicou a fluido, as pessoas falaram que colocar a mão quente, a mão fria, a mão pesada e tal. Tem alguma técnica, alguma dica para a gente, quando começar a sentir essas coisas, se concentrar no ato e não se concentrar na parte física e no fenômeno, sabe? O fenômeno, o fluido, ele sai pela ponta. Pode ver que o dedo da gente tem essa abaulada aqui. É por aqui que o fluido desce em direção ao assistido, pela ponta, pela parte de baixo dos dedos. Eu tanto posso sentir a mão gélida, a mão quente. Tem pessoas que sentem a mão quase suando. Não tem problema algum, tá? O que eu preciso é ter tranquilidade em relação a isso. Eu saber que esses simplesmente são fluidos que estão passando por mim em direção ao assistido, só. Não precisa se assustar, não precisa nada, tá? Não preciso mudar o pensamento, não. É uma coisa tranquila a partir do instante que eu pratique. Tá? Aqueles que sentem, não tem problema. Mas eu não sinto nada. Também não tem problema. Não quer dizer que você não esteja cedendo. Você está cedendo com toda certeza. Bem? Vamos lá então? Vamos fazer essa fileira aqui.